Bom, gente, boa noite, então. Vamos a mais um encontro nosso, né? Tá passando aqui, acho que tá aqui a lista de presença, então a Inaê vai passar pra gente, pra vocês sempre assinarem. E a gente tem mandado alguns e-mails. Então, caso alguém não esteja recebendo alguma coisa, manda mensagem pra gente, tá? Que a gente coloca vocês na lista certinho, tá bom? Quem precisar também de declaração para cada encontro, caso de cumprir horas da escola aqui, alguma coisa assim, também pode pedir pra gente que a gente faz a declaração separada, tá? Mas a gente tem tentado organizar tudo ali dentro do site mesmo, então também que é um outro lugar, lembrando, né, de vocês sempre... Boa noite. Boa noite. Toda. De vocês sempre entrarem lá no site e irem acompanhando as coisas. Bom, então hoje, nosso segundo encontro, né, a gente vai falar um pouquinho sobre a importância da pesquisa para a formação, e daí a gente fala um pouco da formação de professores e também para a formação dos nossos alunos, né, e também vamos chegar aí nos cientistas inspiradores. A gente vai trazer um pouco desse recorte assim, de cientistas que vão tanto dizer respeito à própria formação mesmo científica, né, ou como alguns outros para inspirar a ciência, né, o fazer ciência. Então, a primeira coisa que a gente traz aqui é uma dica de filme e ao mesmo tempo também uma uma inspiração científica, que é, não sei se vocês já assistiram esse filme? Já? Não? É um filme super legal, assim, acho que é um filme até que é super válido passar para os alunos também, porque, enfim, é um filme muito bem feito, além de tudo, mas que ele traz a história de um menino de Malawi, que é um país africano, né? Então, de um vilarejo muito pobre, e que enfrentava uma série de problemas. E esse menino, o William, ele não tinha condição de estudar, então ele estava fora da escola, mas ele tentou, por meio da ciência, por meio dos estudos, inventar não é muito spoiler, é um pouquinho só, tá? Você que não assistiu ainda. Ele inventou uma máquina, então um moinho de vento, né, para dar conta de resolver um problema que aquela comunidade que ele vivia enfrentava. E acho que tem algumas coisas bastante bacanas assim que dá para trabalhar a partir desse filme. Que primeiro a questão da aproximação e do distanciamento com a escola. Então, apesar desse menino ele não frequentar a escola efetivamente, ele enxergava a escola como um local que poderia ser um start assim, para os estudos dele, para ele poder desenvolver o que ele queria desenvolver. Né? Então ele ia lá para a biblioteca da escola, ele ia lá tentar falar com o professor, né? Então ele enxergava a escola como esse local do conhecimento científico ou do local que poderia fornecer conhecimentos para ele ir atrás do que ele queria fazer. Né? E a outra coisa, acho que é bem bacana assim, desse filme, é entender essa resolução de problemas. Então, a resolução de problemas como o fazer científico. Né? Então, ele tinha um problema real que acontecia ali na comunidade dele, no vilarejo dele, e ele tentou resolver esse problema. Então, essa busca, esse olhar questionador, né, essa tentativa de resolução de um problema real, isso fez também, isso é, na prática, um fazer científico. Né? E uma outra coisinha bastante legal também é ver a ampliação da pesquisa, né, que é um pouco do que a gente faz na escola. Nem sempre na escola a gente consegue fazer a pesquisa maior, né, mas a gente faz miniaturas, né, não ilustrações, mas miniaturas de uma pesquisa para poder ser feita ali na sala de aula, naquele contexto de escola. E no filme mostra um pouco disso também, né, que ele faz algumas versões menores do que ele vai construir para resolver o problema maior. Né? Então ele faz como se fossem experimentos menores mesmo para chegar até onde ele queria chegar. Então é um filme que vale a pena
Vale a pena ver, para também quem já viu, ver de novo agora com esse outro olhar, né? E também vale a pena passar para os alunos, porque eu acho que também pode ser inspirador. Então esse, né, é o nosso primeiro cientista inspirador aqui que a gente pode trazer para vocês. Bom, falando um pouquinho então da importância da pesquisa para a formação, né? E também ao mesmo tempo da importância da formação para a ciência, para a pesquisa. Então, a primeira coisa que eu gostaria de trazer para vocês é como a própria formação, a própria educação, ela é produto, ela é resultado científico. Então ela é produto de pesquisas. E aí eu coloquei algumas áreas, e tem várias outras, por isso que eu coloquei etc. ali, porque tem várias áreas que se debruçam para o estudar as melhores formas de aprender, as melhores formas de ensinar, né? Como acontece o desenvolvimento neural, por exemplo, como que acontece a relação entre desenvolvimento e aprendizagem. Então, existem diversos campos científicos que estão preocupados com a aprendizagem, com a formação daquelas pessoas, com essa relação de ensinar e aprender. Então, a própria formação ela já é resultado de ciências, né? de pesquisas, de estudos. E aí, por isso que eu coloquei ali a fotinho do Vygotsky, porque ele é um autor, né, um pesquisador, que também aí já pode ser considerado um outro cientista inspirador para a gente, que se debruçou para a área da educação, né? Vocês sabem, é um cientista extremamente importante para a área da educação, que estudou aí a relação entre aprendizagem e desenvolvimento, né? Falou lá da zona proximal, da zona real de desenvolvimento, aonde que a aprendizagem, né, como a aprendizagem deve se relacionar com o desenvolvimento para que as pessoas aprendam de fato. Então, esse campo dos estudos sobre aprendizagem e sobre ensino, né, são resultados científicos e que a gente usa no nosso cotidiano, né? A outra coisa e continuando essa ideia da formação como resultado de pesquisa, é da escola como um local da formação. Então, a gente está formando os alunos ali, né? E da escola como local do conhecimento científico. Então, reconhecer a escola como um local que vai lidar com questões de fora da escola também, vai lidar com questões do mundo, mas que vai trazer para dentro desse local o conflito entre senso comum e conhecimento científico, por exemplo. Ao mesmo tempo que tenta enfrentar o senso comum, vai tentar também pedagogizar o conhecimento científico, para que ele possa ser aprendido, e aí relembrando ali, né, dessa primeira parte, para que o conhecimento científico possa ser aprendido por aqueles sujeitos que estão ali, pelos nossos alunos, né? E que aí esses estudos vão nos mostrar que maneira que ele pode ser aprendido para alunos lá de 6º ano, até de 3º ano, até da EJA, ou do início do ensino fundamental, enfim, mas no local onde a gente também se preocupa com a pedagogização do conhecimento científico. Então, esse reconhecimento da escola como o local do conhecimento científico, né? E portanto, de reconhecer o conhecimento científico como o mediador entre o estudante e a sua própria realidade. Então, o que é isso, né? Então, o estudante, uma criança, um sujeito, né? Ele não está em contato com as coisas da realidade dele só quando ele vai para a escola, né? Tanto antes dele ser um escolar ou em outros momentos que ele está fora da escola, ele tem uma realidade. A maneira que ele enxerga essa realidade é uma maneira muitas vezes embasada pelo senso comum ou embasada pela o que a gente pode chamar de primeira vista, pelo que é visível aos olhos. Então, de maneira geral, olha-se para a realidade da forma que ela está sendo apresentada para ele, né?
E a escola, ela vai ter esse papel de fornecer outras formas de olhar para essa realidade. Então, de entender que o conhecimento científico, ele pode ser o mediador entre o sujeito e aquela realidade que ele está. Então é como se colocasse outros óculos para aqueles alunos, para que eles possam ver a realidade deles com ferramentas outras, né? Que não só aquela que ele tem acesso se ele estivesse fora da escola, por exemplo. E nesse sentido, né, o conhecimento científico ele serve para a gente ver além do que a aparência está mostrando, para ver, como se diz, né, o que é invisível aos olhos. Porque quando uma pessoa está na realidade dele, ele já vê o que está visível aos olhos quando não tem o conhecimento científico para embasar esse olhar. Com o conhecimento científico, há um embasamento para que se possa ver para além do que é visível aos olhos, ou seja, com certa profundidade para as coisas que estão colocadas. E a escola cumpre esse papel. Não só a escola, né, mas aqui a gente falando especificamente da escola, ela cumpre esse papel de ser o local do conhecimento científico, então, de apresentar um conhecimento que dê suporte para se olhar para a realidade de outra forma. Então, nesse sentido, por isso que o conhecimento científico vai ser um mediador entre o estudante e a realidade dele, certo? E aí, então, essa compreensão de passar do senso comum para o conhecimento científico, né? Como que acontece isso? A gente coloca várias pedagogizações aí nesse processo de apresentar o conhecimento científico para o aluno poder encarar a realidade e questionar o senso comum. Nesse sentido, a gente tem aqui também, eu trouxe um dos caminhos que isso pode acontecer, consciência transitiva ingênua e consciência transitiva crítica. Esses conceitos aqui, eles são do Álvaro Vieira Pinto, né? E o Paulo Freire bebe dessa fonte dos estudos do Álvaro Vieira Pinto para desenvolver, para elaborar suas outras teorias. Então esses também são grandes cientistas inspiradores para a gente na nossa área, né? E que são brasileiros reconhecidos aí internacionalmente. Bom, então para fazer essa passagem, o papel da escola nisso, né, de receber o senso comum, porque a escola também não deve ficar alheia aos conhecimentos do senso comum, por exemplo. Não, porque se a escola for negar tudo que o aluno está trazendo de fora, acho que não é uma relação saudável, né, na qual o aluno traz uma coisa e a escola de fato nega. Não é isso, mas é trazer para a escola esses conhecimentos do senso comum e tentar trabalhar a partir deles. São esses conceitos aqui que podem nos fornecer meios de fazer isso. Então, esses autores vão dizer que a consciência intransitiva, o que é o momento que a pessoa está na consciência intransitiva? Vamos lembrar lá de verbo intransitivo. O que é o verbo intransitivo? Aquele verbo que não precisa de complemento, né? Então ele não precisa perguntar nada para ele. É um verbo, né, que não precisa complementar ele. Se ele não precisa ser complementado, essa consciência não precisa ser complementada, é porque ela ficou satisfeita com a resposta que ela teve. Então, simplesmente falou, essa parede é cinza. Acabou. Não se perguntou nada mais sobre isso, não se quis saber mais nada sobre isso. Então se recebeu aquela informação, comprou-se aquela ideia e acabou, né? Aí existe a consciência transitiva ingênua. Então, a formação para aquele aluno questionar alguma coisa sobre aquela informação que ele recebeu. Então, como que pode questionar, né? Quais são essas inquietações que podem ocasionar em perguntas, né? Então, mas a consciência transitiva ingênua, ela ainda, como o próprio nome diz, né? Ela é ingênua. Ela faz uma pergunta ou outra, ou seja, ela tem um grau de curiosidade,
mas ela se contenta com muito pouco também. Ela se contenta com uma resposta, vamos por assim, né? Então vamos dizer lá o que o Freire vai dizer sobre a consciência transitiva ingênua. Então ele vai dizer que há uma impermeabilidade à investigação, né? Ou seja, não se faz uma investigação profunda de fato. Aqui corresponde um gosto acentuado pelas explicações fabulosas. Então, há uma curiosidade, mas não há de fato um mergulho naquela inquietação. A gente vê muito disso ultimamente, né? Então, nessas informações aí de rede de WhatsApp, o áudio de uma pessoa explicando um negócio que a gente não sabe quem é aquela pessoa, de onde ela tirou aquilo, como que aquilo chegou até você, mas fazendo uma grande explicação sobre alguma coisa, né? Então, olha lá, a consciência transitiva ingênua é essa condição de disponibilidade sem objetivo autônomo claro. E é, em verdade, uma matéria-prima da manipulação elitária. Então, é uma maneira, como se faz grandes explicações meio fabulosas, assim, e para por aí, não deixa a pessoa autônoma naquele conhecimento, né? Não deixa a pessoa aprofundar naquele conhecimento, querer perguntar mais alguma coisa, né? Então não há uma formação autônoma para aquilo. Faz a pessoa se contentar com uma simples resposta, uma simples explicação. E o Paulo Freire vai dizer que isso é próprio das manipulações, principalmente das manipulações em massa. Por quê? É um monte de... tem alguma explicação, então se sai da intransitiva, então você dá uma explicação, mas você dá uma explicação fácil de entender e para por aí. E o Paulo Freire e o Álvaro Vieira Pinto, eles vão dizer que a educação precisa ir no sentido da consciência transitiva crítica. O que é consciência transitiva crítica? Vamos lá ver o que o Paulo Freire diz sobre isso. É uma profundidade na interpretação dos problemas, pela substituição de explicações mágicas por princípios causais, por procurar testar os achados e se dispor sempre a revisões, por despir-se ao máximo de preconceitos na análise dos problemas e na sua apreensão, esforçar-se por evitar deformações, por negar a transferência da responsabilidade, pela recusa a posições quietistas, por segurança na argumentação, pela prática do diálogo e não da polêmica, pela receptividade ao novo, não apenas porque é novo, e pela não recusa ao velho só porque é velho, mas pela aceitação de ambos, enquanto são válidos, por se inclinar sempre a arguições. Então, a consciência transitiva crítica, acho que não tem como explicar melhor do que o Paulo Freire explica, né? Mas é esse aprofundamento mesmo, é esse querer a gente mostrar para o aluno o quanto ele precisa questionar as coisas que são importantes para ele. Então, é não ficar satisfeito com uma primeira resposta. É ir além disso, é questionar mais. E esse é um pouco o caminho que, então, a educação, nesse sentido que a gente está trabalhando aqui, da ciência, precisa caminhar, né? Fazer que os alunos não só ilustrem um experimento científico, mas que os alunos queiram fazer cada vez mais experimentos científicos, sejam eles de que área for, né? Então, para a gente, o pensar científico, ele passa a ser, dentro então dessa ideia de caminhar para a consciência transitiva crítica, o pensar científico passa a ser uma maneira de olhar e interpretar o mundo, né? Se a pessoa alcança e conquista esse lugar um pouco de questionador, de científico mesmo, de querer olhar as coisas com mais profundidade, de não se contentar com explicações muito simplistas, isso acaba sendo um pensar científico sobre o mundo, né? Porque simplesmente o olhar não nos basta. Então, o que está a priori colocado para a gente não nos basta para a educação, não nos basta para o pensamento científico, né? A gente quer ver, a gente quer questionar
e analisar o que é invisível aos olhos, o que não está já dado, a gente quer aprofundar isso. Isso é uma maneira de olhar o mundo. Então a curiosidade para olhar, para gerar questionamentos e reflexões críticas para conhecer de fato aquilo que está acontecendo. E por isso a gente trabalhando nesse projeto com essa ideia do aluno-professor cientista, né? Então, o aluno com esse olhar questionador, indo em direção a essa autonomia do questionamento, de buscar explicações mais complexas, da curiosidade, né? Da curiosidade mesmo, e o professor auxiliando nesse processo, mas ao mesmo tempo o professor também como um cientista, porque na nossa formação a gente faz ciência o tempo inteiro, né? A gente também se questiona com aquele aluno que demora mais para aprender alguma coisa, por exemplo, e aí a gente vai estudar, vai testar alguma coisa, vai se debruçar, meu Deus, o que eu vou fazer aqui? Como que eu vou resolver esse problema? Né? Aqui hoje, mais uma vez, a gente teve um problema resolvido, vocês estão vendo, né? Na semana passada, foi na semana passada ou não? Foi na semana passada. A gente contou sobre a gambiarra lá que tivemos que fazer usando elástico, usando celular, tripé de câmera e tudo mais. Hoje a gente achou que tinha se livrado daquela, mas a gente teve que resolver de outra forma, né? Então a gente também sempre tentando resolver as coisas para lidar com a nossa realidade. Aquela ideia do professor pesquisador e reflexivo, né? Que o Paulo Freire até retoma, mas não é dele. Eu não lembro se é um alemão, Schoring, enfim. Que traz essa discussão. Né? Desculpa a minha informação. Mas é basicamente aquela ideia, né? Sim. Pesquisador reflexivo. E aí você vai pesquisar, vai montar suas aulas. Após a aula, você vai ver o que deu certo e o que não deu para modificar a sua didática para tentar trazer a melhor maneira possível de ensinar aquele determinado problema. Sim, essa ideia mesmo. E daí vai nesse vai e volta, né? Nesse vai e volta. E aí, essa explicação assim, que você acabou de mencionar tem tudo a ver com aquele primeiro slide lá da gente falar da formação como um local também de pesquisa, né? E isso também, o próprio fazer educação, no sentido da relação entre professor e aluno, isso fica transparecido até para os próprios alunos. Né? Então o próprio aluno percebe naquele ato de o educar o quanto o professor está fazendo isso, né? O quanto o professor também não está ali numa ação muito mecanicista, né? E daí gera esse ciclo mesmo, né? Muito bem colocado. E aí, uma das ferramentas desse fazer científico que auxilia muito são os diários, né? Então pode ser chamado de diário de campo, diário de pesquisa, diário de aula, enfim, mas nada mais são do que registros desse fazer ciência constantemente. Então não é só registrar quando deu certo, ou só registrar quando você tem uma grande elaboração, não, mas é a prática do registrar, porque ali também, às vezes as formulações elas não acontecem no momento que está acontecendo aquilo, né? No momento da prática ali, mas as elaborações, as formações, as análises, às vezes acontece depois, ou às vezes acontece quando você viu que está escrevendo pela segunda vez uma mesma ideia, você fala, opa, isso faz sentido, eu já tinha escrito isso na semana passada naquela prática, enfim. E aí a gente quis trazer, primeiro, né, a gente convida vocês a praticarem isso, esse exercício de registro, né? Então, inclusive ensinar isso para os alunos, né? Vamos fazendo, então, registros cotidianos dos projetos que vocês estão elaborando. Então, vamos fazer registro cotidiano dos questionamentos que vocês estão colocando aqui, né? Então, do diário como um exercício mesmo reflexivo e de um exercício científico. E aí eu trouxe aqui 2 exemplos para vocês. Um deles é os diários do Darwin, né? E aqui eu trouxe
nem vou ler tudo isso não, mas é só um exemplo, né, de uma narrativa presente no diário dele. Então uma forma de narrar mesmo onde ele estava passando. E aqui foi um momento de passagem pelo Brasil. E aí aqui também uma outra foto que eu acho ela mais interessante ainda, né, de diários do Darwin, que você olha uma rabisqueira toda, né? Mas que os nossos diários é isso, né? Não é só quando tá lindo, quando a gente tem o final que a gente vai registrar, mas o diário é isso. Todos nós, a gente sempre comenta que a gente tem os nossos caderninhos, que é uma zona, assim, uma meleca, seta pra cá, seta pra lá, cola post-it aqui, dobra o canto da página, enfim. Mas é esse cotidiano do registro. E aqui nessa página aqui, o que parece ser uma árvore genealógica, não parece? É isso, né, Inayane? É o elo perdido, né? O ancestral comum de todas as espécies da vida. Esse foi o modelo. E aí, a partir dessas... E também tem uns escritos aqui no canto, né? E aí, então, como esses registros, eles também vão causando as elaborações para entender o processo científico, né? E não achar que a ciência se faz só... Porque a gente, hoje em dia, né, a gente vê muito o resultado da pesquisa, sem saber o que as pessoas passaram até chegar ali, né? E aqui eu trouxe um outro, que é o livro do Lévi-Strauss, O Tristes Trópicos. Eu quis trazer esse porque é um livro que, quando o Lévi-Strauss viajou pelos trópicos. E o que eu achei muito interessante desse livro é que na introdução desse livro, o Lévi-Strauss, um antropólogo, né, famoso e tal, e na introdução do livro ele vai dizer o quanto que ele desprezava as narrativas dentro da ciência, né, o quanto que ele achava que era chato ficar narrando coisas, que ele preferia sempre as elaborações mais aprofundadas, as análises mesmo. Mas que depois que ele faz essa viagem pelos trópicos, ele entendeu a necessidade da narrativa para as elaborações e as análises científicas daquilo vir a partir dos relatos e das narrativas que ele estava fazendo por onde ele passava. Então é muito interessante, na introdução, ele fazer essa reflexão da importância dos diários, da importância das narrativas mesmo. E depois, ao longo do livro, né, que ele faz um estudo aí bem interessante sobre a cultura, né, nos trópicos. Então é outro também, esses dois, tanto o Darwin quanto o Lévi-Strauss, também considerados, né, cientistas inspiradores pra gente, cada um aí numa área bastante diferente uma da outra, mas os dois, olha só, né, que curioso, né? Os dois de áreas bem diferentes uma da outra, mas os dois usando essa ferramenta de pesquisa que é o diário, né? E os dois como cientistas bastante inspiradores. E aí trouxe também aqui um outro recorte, né, de cientistas inspiradoras. Então eu trouxe aqui um recorte, tem algumas mulheres e o recorte também de serem brasileiras aqui. Eu acho que quando até agora a gente viu cientistas inspiradores, que os estudos daqueles cientistas são muito importantes para a gente pensar na ciência, né, que fizeram parte aí do desenvolvimento da ciência na história da humanidade. Mas quando a gente pensa em cientistas inspiradores, acho que a gente pode pensar numa outra coisa também, que é o estudo não só do que o cientista desenvolveu, mas o estudo desse próprio cientista, né, como um estudo histórico mesmo, de compreender como ele chegou até lá, ou como que se dava, ou como que se dá a presença dele na sociedade que a gente vive, né? Então foi por isso um pouco que a gente quis trazer essa ideia dos cientistas inspiradores para vocês, e porque também eles podem ser um objeto de estudo dos alunos de vocês, né? Podem ser exemplos, também podem ser inspirações.
Então essa é a Berta Lutz, é uma brasileira que em 1919 foi trabalhar no Museu Nacional do Rio de Janeiro. Então é uma pesquisadora bastante importante aí do final do século XIX, né? Uma cientista bastante importante, bióloga do Brasil. Aí eu trouxe uma outra pesquisadora, também já falecida, a Lélia Gonzalez, vocês devem, né, já ter ouvido falar bastante dela. Ela já é de 1935, ela é reconhecida internacionalmente pelos estudos, né, sobre cultura negra, sobre o local da mulher, principalmente da mulher negra na sociedade, e também é uma pesquisadora bastante, uma cientista inspiradora para a gente, né? E brasileira. Aqui já falando bem contemporâneo, assim, a Débora Diniz, que é também super conhecida internacionalmente, né? É uma antropóloga e documentarista. Os documentários dela são realmente muito bons, vale a pena. E ela trabalha com bioética, ela é professora da UNB e trabalha com a questão da bioética. Bastante viva, né? Bastante interessante os estudos dela. E agora eu vou trazer duas, a Melanie e a próxima, que ficaram muito famosas, principalmente nesse momento agora da pandemia. Então também é legal a gente entender, né, as coisas que vão acontecendo e como que os cientistas vão lidando com isso. A Melanie, ela que foi idealizadora da rede de análise Covid, então ela conseguiu aí liderar, ela tem só 29 anos, né, e ela conseguiu, uma biomédica que conseguiu liderar aí os estudos na área da pandemia do Covid. E a Natália Pasternak, que também vocês devem conhecer, dá uma aula muito bem, né? Então ela é uma cientista que também tem essa coisa de tornar didático o que ela está estudando. Também durante a pandemia foi bastante importante, principalmente para desconstruir todas as fake news que estavam ligadas à pandemia, à Covid. Então ela, com toda a paciência do mundo, assim, você vê os vídeos dela, ela explica realmente muito bem, vai tentando desconstruir um pouco essas ideias. E aí agora, uma não brasileira, né, mas a Marie Curie, que também do final, segunda metade do século XIX, uma mulher que ganhou 2 prêmios Nobel, física, química, que estudou radioatividade. Não sei se vocês, até coloquei aqui a dica do filme, né? Não sei se vocês já viram esse filme, que fala da história da vida dela, né? É um filme super interessante e ela, enfim, ela foi uma pessoa que se dedicou inteiramente sua vida aos estudos da ciência. Pode falar, né? Eu só queria fazer um parêntese da Melanie e da Pasternak, que meio que elas inclusive se destacam, elas meio que se destacam também pela comunicação científica, né? Porque essa história da tradução do que o cientista divulga, estuda, pesquisa, publica para a comunidade, vamos dizer assim, não cientificamente alfabetizada, né? A nossa tia do WhatsApp, teoricamente essas duas pesquisadoras, né, que a Rebeca comentou, elas também fazem um esforço extra de traduzir essas informações científicas de uma forma mais palatável para a sociedade como um todo. E aí, no âmbito da Covid-19, que foi esse rebuliço de informações, cloroquina, sim, não, tem a ivermectina, aí não, tem que tomar chá de bananeira de cabeça para baixo, cada coisa assim. E aí elas, com muito
didática meio que fizeram esse trabalho de tradução científica, que é algo que é muito importante no âmbito da ciência, né? Afinal de Talvez contas, seja o maior desafio também, né? Porque realmente, às vezes até muitos, tipo, informação acadêmica, você pega professores que não tiveram uma experiência com a licenciatura, você vê que há uma dificuldade na didática, assim, porque são, né, se focar na pesquisa, não necessariamente você vai conseguir desenvolver assim, a didática e facilitar a transmissão do conhecimento desse processo de ensino-aprendizagem. Pelo menos no meu curso eu tive dificuldade com alguns professores que não tiveram contato com disciplinas de licenciatura, por exemplo. Não que isso vá fazer, mas ajuda bastante também, né? E isso é tão significativo que, por exemplo, é chamado de tradução científica, né? Tirar da linguagem, vamos dizer assim, acadêmica para a linguagem que as pessoas normais entendem. Sim. E aí você pensa, a tradução sai do português para o português, não necessariamente a tradução da publicação em inglês para português. Tão complexo que é, e tão importante que é, né? Saber se comunicar, afinal de contas, a gente, principalmente o objetivo do projeto é formar uma sociedade cientificamente alfabetizada. Bom, e é isso, eu queria, né, trazer a dica do filme também, ó, hoje já teve dica de 2 filmes. E é isso que tínhamos para hoje. Então a gente se vê novamente no dia 25, mas antes tem um recadinho do Antônio. Fica à vontade, Antônio. Bom, pessoal, como a professora Rebeca também comentou a questão dos diários, né, a importância de diários, a gente também quer pensar uma forma da gente sempre ter um momento de diálogo com vocês. É claro que algumas formações vai ser um pouco mais dialógica, né? Vou usar aí um conceito do Paulo Freire, que foi citado aqui na aula. Mas a gente quer também sempre ter o retorno de vocês sobre o andamento das falas, né? Dos nossos diálogos, dos temas que a gente for tratando aqui ao longo da formação. Então a gente desenvolveu uma fichinha avaliativa, que é a ideia de vocês colocarem de forma bem sucinta o que vocês acharam bacana da aula, o que vocês acharam que não foi tão legal assim, e um comentário mais geral, que vocês podem falar daquilo que vocês acham que seja necessário falar. Então, a ideia é que toda formação, todo dia de formação, a gente entregue isso aqui no finalzinho, para vocês rapidamente fazer um pequeno comentário sobre o que foi a aula daquele dia. Tá? Pode ser, pessoal? Combinado assim? Deixa eu só fazer um adendo importante, que é sobre a parte do não tão legal assim, que é um campo ali do não tão legal. E aí uma coisa que é importante desconstruir, ou melhor, construir essa noção da crítica construtiva, por exemplo, falando do processo científico como um todo, né? A publicação de um trabalho científico numa revista científica, ela passa por uma avaliação de pares que vai destacar os pontos positivos, os pontos fracos, para que a ciência evolui a partir dessa interação crítica. Então, não fiquem acanhados de colocar, principalmente os pontos negativos, porque isso faz parte do processo e, assim como nós entendemos e aceitamos de uma forma muito tranquila essas críticas, é importante que todo mundo passe a receber essas críticas de uma forma positiva, né? Então, por exemplo, um aluno, vamos pensar no contexto dos alunos. Se o aluno recebe uma crítica e ele fica furioso e não aceita bem essa crítica e por aí vai, ele tende a não evoluir com essa crítica, né? Então, a gente precisa exercitar essa ideia de aceitar a crítica, interpretar, absorver, refletir, mudar, tentar uma coisa, tentar outra. Então, fiquem muito à vontade com relação a isso. Podem escrever o que vocês quiserem, a gente não vai chamar vocês de bobocas, feios de cara de fundo. Então, podem ficar à vontade, tá bom? São pequenas atendas. Importante é
Então é isso, só vou entregar para vocês. Gente, posso fazer uma pergunta? Vocês pensaram, né, que eu peguei o último encontro só e esse. Acho que antes só foi o dos diretores também, né? Mas quando vocês estavam pensando em elaborar esse projeto, vocês levaram em consideração esse novo ensino médio? O novo ensino médio? Porque não sei se vocês chegaram a ver a parte dos itinerários formativos, a intenção é que a gente desenvolva mesmo pesquisas científicas junto com os alunos, né? Que essas novas disciplinas dos itinerários, eles vêm para suprir essa necessidade de se colocar em prática o que a gente já estuda dentro do que eles chamam de formação geral básica, que são as áreas de conhecimento das disciplinas tradicionais dentro da grade. Vocês chegaram a pensar nisso? Só por curiosidade, né? É porque lá na escola a gente está fazendo isso com eles, a gente está tentando trabalhar a pesquisa pensando em como eu posso colocar? Em atingir esse objetivo imposto pelos itinerários formativos desse novo modelo de ensino médio. Acho que talvez seja até dica para os outros professores que estejam aqui, que estejam trabalhando no ensino médio, talvez seja interessante já focar essa formação diretamente com os itinerários formativos. Legal. Legal que você tenha colocado isso, a gente não chegou a entrar nessas conversas em específico, até por uma questão que ainda está em processo de transição, né? O novo ensino médio. No primeiro ano. Cada estado, praticamente, no Brasil tem se organizado de formas diferentes. Sim, levando em consideração as diretrizes, mas cada um está fazendo a sua maneira. Então, como isso ainda está muito recente, e a gente também ainda não tem tanta aproximação com a realidade do estado de Minas Gerais, de como isso realmente está sendo desenvolvido, isso é importante, esse feedback de vocês, porque agora a gente também já entende mais ou menos como o estado tem se organizado, pelo menos no município aqui de Passo, é possível que a gente tenha esse diálogo um pouco mais forte ao decorrer do processo. Sim. Mas nesse primeiro momento a gente não chegou a esse diálogo devido a não saber muito bem como o estado de Minas estava se mobilizando dentro desse novo ensino médio. Sim. Mas é interessante esse ponto que você colocou, porque a gente pode ver o caminho de estar dialogando ao decorrer do processo. E vocês também podem trazer pra gente coisas pra gente ir fazendo junto, sabe? Então, a partir do momento que sentirem necessidade ou acharem, tem tudo a ver, quero ir por aqui, enfim, pra gente ir dialogando mesmo sobre isso. Até porque a gente escreveu o projeto o ano passado, né? Então a gente não sabia de que maneira isso ia ser implementado. Sim. E aí agora, acho que tanto para o futuro a gente pode olhar com mais cuidado como está sendo aqui no estado, e além disso, mas durante esse processo a gente já pode ir dialogando e colocando isso em prática, sim. E o enfoque é não só o ensino médio, mas também os anos finais do ensino fundamental. Então a ideia é ser um pouco mais macro. Tanto é que a gente pensou em trabalhar só com o ensino médio, porque tem esses horários disponíveis para se trabalhar a prática, que é por meio dessas novas disciplinas que eles estão chamando de itinerários formativos, né, que são as novas disciplinas que entraram. Então a gente pensou, vamos tentar trabalhar só ensino médio para ver como vai ser, e para a gente tentar readaptar esse modelo novo, porque na verdade o governo só soltou os cadernos pedagógicos, não deu formação nenhuma, e aí cada escola está trabalhando da sua maneira. Então tem várias escolas. Nem equipou as escolas. Você é de qual escola? Da NASA. NASA do Jadeu e a Brook. Então, tipo, a gente tá meio assim, né? Pegando, falando, não, estamos estudando os documentos, só que, tipo assim, não teve nenhuma formação, tá meio que estão caminhando, não no achismo, porque, né, a gente está refletindo, está lendo sobre, está buscando entender sobre, então a gente está tentando ver a melhor forma de se trabalhar. Tanto é que a gente se reuniu com os professores desses itinerários e decidimos que só as disciplinas de humanidades e ciência da natureza vão trabalhar pesquisa científica, porque as demais aulas as demais disciplinas têm uma aula na semana só, e a gente tem duas. Então dá pra gente dedicar pelo menos um horário da semana só para formação científica, né? Deles. Legal. Mas foi mais curiosidade, talvez até uma dica que seja interessante para vocês introduzirem dentro dessa formação, para ter, tipo assim, como exemplo para os professores, né, trabalhar assim. E até de trazer os outros colegas, né, também. Sim, também. Muita coisa que os alunos estão vendo, sabe? Método científico, esses cientistas em destaque, as invenções, as inovações, a gente está passando para eles, mesmo jeito. Legal. Então tá dando bem certinho. Que bom. Tá legal, assim.
E a ideia é justamente essa, você meio que ir multiplicando esses saberes. Tanto é que a gente está batendo cabeça, né? Para fazer isso, mas enfim. Mas vai dar certo. Tomara. Aí já lembrando vocês que daqui 2 semanas, Dia 25. dia 25, a gente vai estar novamente. E aí, quem ainda não respondeu, não se apresentou lá no site, ainda dá tempo de fazer lá. Eu era um dos professores que estava atrasado, não consegui fazer. Recebi chamada até no e-mail. Tomou um chão por aí. No dia 25, nós teremos o professor Antônio falando sobre O problema. o problema. Qual o problema? Então, Será um problema. ou os problemas, ou E o que é? o que é o problema. É isso por hoje? É isso. Obrigado. Obrigado, gente. Tchau. Obrigadão.